Olá, este é o Cine Liberta. A plataforma do ICL tem mais de 200 documentários entre brasileiros e internacionais disponíveis para os nossos assinantes. Agora nós vamos conversar sobre o filme Democracia em Preto e Branco, que fala sobre 3 paixões nacionais: o futebol, a política e o rock and roll. Tendo como pano de fundo a democracia corintiana, o nascimento das bandas de rock e a campanha pelas diretas já, Democracia em Preto e Branco traz um painel rico sobre as mudanças sociais e políticas que o Brasil estava atravessando na década de 80. Para conversar sobre o filme, nosso convidado de hoje é o premiado diretor, produtor, roteirista e montador Pedro Asbeg. Oi Pedro, boa noite, tudo bom? Oi, Duda. Oi, pessoal. Boa noite. Pedro, o Democracia em Preto e Branco, você juntou 3 paixões nacionais, né? O futebol, o rock e a política. Quando que você se deu conta que essa combinação dava jogo? Não foi de primeira, admito. Eu comecei o trabalho pensando inicialmente só no movimento da democracia corintiana. E a primeira rodada de entrevistas que eu fiz, ela foi realmente concentrada só naquele núcleo ali, Casagrande, Sócrates, Vladimir, Adilson, Juca, Washington, pessoas que estavam ali levando adiante, que construíram a democracia corintiana. E eu acho que por si só a democracia corintiana ela realmente é um feito incrível, né? É uma coisa que nunca tinha existido antes e nunca existiu depois no futebol brasileiro e nem fora do Brasil. Mas eu entendi também que ela estava acontecendo num momento muito peculiar da nossa história, né? A democracia corintiana ela existiu, se ela existisse hoje já seria um assombro, já seria uma coisa incrível, né? Um grupo de jogadores de futebol que decidem, que tomam várias decisões ali que normalmente vêm de cima para baixo, né? E eles horizontalizaram muitas escolhas, muitos caminhos. Mas entender que aquilo estava acontecendo durante uma ditadura militar, durante um período em que o Brasil lutava para exercer o direito ao voto e eles votavam regularmente pelas coisas mais simples, mesmo que muito relevantes, né? Eu falei, cara, eu preciso aprofundar essa história, eu preciso mostrar o contexto histórico da democracia, né? E aí fui entendendo que era importante falar de política e, ao mesmo tempo, falar que, de alguma forma, o rock brasileiro que estava nascendo ali naquele período também tinha a ver com esse processo de tentativa de liberdade, de fim da ditadura militar, de vontade de se expressar, assim como os jogadores estavam se expressando de uma forma, os músicos queriam se expressar também, falar chega de censura, né? Então, aos poucos eu fui entendendo que era importante juntar essas 3 coisas, mesmo que a espinha dorsal do filme seja ainda a democracia corintiana, mas ali eu entendi, cara, preciso falar sobre esses 3 assuntos e eles de alguma forma se conectam. Legal. E no filme, quem faz a narração é a Rita Lee, né? Que inclusive a gente homenageou ela aqui no nosso cenário. Como que foi essa ideia sua de convidá-la? Eu sei que ela era corintiana, roxa, né? Mas enfim, como que foi também dirigi-la? Pô, foi incrível, foi um prazer, assim, foi um dia que eu sei que eu não vou esquecer nunca. Foi maravilhoso. A ideia veio de algumas maneiras, assim. Primeiro, por perceber que era um filme demasiadamente masculino, né? Diria que, se não todas, mas quase todas as entrevistas, mas acho que todas as entrevistas eram com homens, todas. Ali daquele núcleo do futebol, então nem se fala. E aí eu falei, cara, eu preciso ter uma outra perspectiva, ter uma voz feminina, né? E a Rita, ela, de novo, ela fazia essa conexão da música com o futebol, ela sendo corintiana, ela sendo, né, talvez a primeira roqueira do Brasil, né? E tem um momento no filme
que é um momento célebre, né, em que ela convida Casão, Magrão e Vlad para cantarem com ela justamente a música Vote em Mim, né? Então eu falei, cara, tem tudo a ver e comecei a correr atrás. Não foi fácil, foram, sei lá, quase 2 anos de tentativas e negociações e tal. Ela já estava num momento um pouco mais recluso, um pouco mais cético e tal, se valia a pena se expor, não me conhecia e tudo mais. É, mas aí, lá pelas tantas, consegui, felizmente, através da agente, da empresária dela, Silvia Vena, que foi incrível, me ajudou muito nesse processo. E aí tive a chance de passar um dia com a Rita na casa dela, um pouco fora de São Paulo, se eu não me engano, Granja Viana, alguma coisa assim, se eu não me engano. É. Mas bom, de qualquer forma. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso comendo pastelzinho de queijo, conversando e dirigindo. E, né, é difícil também dirigir realmente a Rita. Estava ali para dar sugestões, caminhos e tal. Mas foi muito maneiro. Foi realmente um dia inesquecível para mim. E é um desses prazeres de fazer documentário, né? A chance que a gente tem de ir a lugares e de encontrar pessoas, né? Que normalmente talvez eu não tivesse a chance. Então, esse dia, esse encontro para mim foi muito importante. E acho que a participação da Rita foi determinante, assim, também para o filme, né? Com certeza, é muito legal ouvir a voz dela, né? E como você falou, né? Ela era, na verdade, foi a primeira roqueira, né, do Brasil, então tem tudo a ver com esse espírito. Inclusive, aproveitando a deixa, de que forma você acha que as bandas de rock dos anos 80 contribuíram com o movimento das diretas já? Olha, assim, eu não sei se tem exatamente um caminho tão direto entre as bandas de rock e a campanha das diretas. Óbvio que houve alguns músicos se engajaram mais que outros, né? Ali num momento em que ainda se manifestar era relativamente se expor ou até perigoso e tudo mais. Mas, assim, eu diria que principalmente era uma forma, assim, de dizer, olha, a gente quer ser livre, a gente quer ser livre de todas as maneiras, de todas as formas. Inclusive poder dizer o que a gente quiser nas nossas músicas. Chega de ter que escrever e mandar para Dona Solange e aí ela dizer o que que pode, o que que não pode, e aí, olha, voltou isso, vetaram e não sei o que lá. Então, era meio que mobilizar toda uma nova geração e tratar da importância de ser livre, mesmo que não necessariamente estivessem falando ali sobre o direito ao voto direto para presidente da República. Eu acho que era uma coisa um pouco maior, sabe? Sim. Uma das figuras centrais, acho que, do filme é o Sócrates, né? Que era uma figura muito peculiar, né? Com o nome de filósofo, formado em medicina, enfim, uma figura totalmente à parte do futebol brasileiro, né? Queria que você queria que você falasse um pouco como que foi o seu relacionamento com ele, como que foi, enfim, a gravação da entrevista, como que rolou essa relação com o Sócrates. Pô, eu concordo contigo. Sócrates é uma figura que vai muito além do futebol, por tudo que ele já representava antes, né, de se tornar um grande ídolo. Ele já era um cara muito diferente da média dos jogadores de futebol brasileiro, mas a partir de um determinado momento em que ele se engaja ali, né, politicamente e amplia a percepção social política dele, ele realmente se transforma numa pessoa assim muito fora da curva para os padrões do futebol brasileiro e mundial. E ele foi a primeira pessoa com quem eu conversei sobre o filme. Eu estava lendo um livro que era uma coleção da Folha, em que ele escrevia alguns capítulos e um outro jornalista que, infelizmente, eu não lembro o nome, não posso dar o crédito agora, desculpa, mas eles era um livro curtinho assim sobre a democracia corintiana e eu estava lendo
e eu sabia que eu ia filmar em São Paulo alguns meses depois. E eu falei, cara, porra, não é possível que não exista um filme, um trabalho sobre a democracia corintiana. Isso é uma história maravilhosa, está meio esquecida. E aí eu corri atrás e consegui o e-mail do Sócrates. Na época, o primeiro contato foi por e-mail. Legal. Escrevi para ele, ele logo de largada falou assim, ó, não precisa me chamar de Sócrates não, tá? Me chama de Magrão e tal. E eu assim, cara, não tô acreditando que eu tô me comunicando com um ídolo, né? Assim, recebendo e-mail do Sócrates e tal. E aí eu expliquei para ele, eu falei, ó, tô querendo fazer isso aqui, você toparia dar uma entrevista? Ele falou, beleza, vem para cá, vem. Ele estava entre Campinas, São Paulo e Ribeirão. Ele não sabia exatamente onde ele ia estar. Ele falou assim: você me encontra e eu dou entrevista, tá tudo certo. E isso me ajudou muito a abrir as portas seguintes, porque eu sempre começava dizendo: ó, o Sócrates já topou. E com isso eu consegui, em uma semana, concentrar, sei lá, acho que 10, 12 entrevistas, consegui convencer a equipe que ia comigo filmar um outro trabalho em São Paulo a antecipar a viagem, cada um se virou onde podia, mas a gente já tinha passagem, já tinha equipamento, e a gente foi na pura raça, conseguiu fazer ali, e aí foi assim, foi um dia incrível, a gente acabou entrevistando o Zenon primeiro, em Campinas, e depois entrevistamos o Sócrates, e aí o Sócrates falou, pô, vamos sair para jantar, tem uma cantina aqui perto e tal. E foi uma noite maravilhosa, ficamos batendo papo e tal. E isso foi, sei lá, diria que agosto de 2010, julho talvez. Diria que não mais do que 2 meses depois ele foi internado pela primeira vez. E desde então ele ficou entrando e saindo do hospital até que em dezembro do ano seguinte ele faleceu. Então, além de tudo, ainda foi uma sorte ter conseguido conversar com ele ainda muito bem, muito inteiro, muito lúcido, muito saudável. Foi um dia inesquecível também, assim como o da Rita. E aproveitando a deixa, né, falando, já que a gente está falando do Sócrates, dessa questão dele ser extremamente politizado, hoje em dia eu tenho a impressão que os jogadores de futebol estão muito mais interessados em salários milionários e fama do que de fato em política, né? Então, eu queria saber se você concorda com isso e que momento você acha que o futebol se despolitizou? Olha, eu diria que infelizmente o futebol nunca se politizou. O futebol, inclusive, perdeu essa grande oportunidade, né? O futebol brasileiro, pelo menos, teve um exemplo impressionante de como é, a voz dos jogadores repercute, né? A gente, hoje em dia, então, nem se fala. Quantos seguidores o Neymar tem no Instagram? Quantos seguidores o Vini tem? Eu chuto que são, sei lá, 40, 50 milhões. Eu não tenho ideia, realmente. Não sigo nenhum dos dois, por acaso. Mas, bom, de qualquer forma, o que eu quero dizer é o seguinte: eu acho que, assim, os jogadores eles não percebem que eles têm uma voz, um alcance gigantesco. E foi isso que o Sócrates entendeu, que ele falou, cara, todas as entrevistas que eu dou chega para muita gente, qualquer declaração que eu dou, eu sou capitão da seleção brasileira, eu sou capitão de um dos times mais populares do Brasil, sabe? A segunda maior torcida do Brasil. Eu vou aproveitar isso aqui. E então eu acho que nunca houve essa percepção para além da democracia, com ocasionais exceções. Então, eu não acho que assim o futebol brasileiro tenha se despolitizado. Eu acho que ele nunca foi. Eu acho que a democracia corintiana é um oásis, na verdade, né? Dentro de um universo cada vez mais ilhado, cada vez mais isolado, numa bolha cada vez maior. Esses caras com, sei lá, 16, 17 anos já têm agente, já recebem salários milionários, porra, não tem o menor contato com a realidade. Então,
E é uma pena, é um desperdício, porque poderiam fazer diferença, sabe? Poderiam fazer pequenos gestos, ações, e se manifestar politicamente, publicamente, e certamente alcançariam muitas pessoas e fariam muita diferença. Com certeza. E Pedro, eu sei que você trabalha muito como montador, inclusive você já trabalhou, editou filmes do Chaim Litevski, que já participou inclusive aqui do Cine Liberta. Inclusive eu sei também que você está editando atualmente a série sobre o Sócrates, inclusive que está sendo dirigida pelo Walter Salles, né? Eu queria saber de que forma essa sua experiência como montador te influencia quando você vai dirigir o seu próprio filme. Pô, nenhuma dúvida, nenhuma dúvida. Eu acho que para o documentário a edição é uma experiência fundamental. Então, eu, quando estou filmando, eu já estou pensando na ilha, eu já estou imaginando o que vai, de alguma forma, conectar, a quantidade de material que eu preciso levar. Às vezes, durante uma entrevista, você vai ali ouvindo e fala assim: opa, beleza, uma frase que tem início, meio e fim, concatenou, perfeito. Isso aqui já estou cortando, eu já não consigo ver na ilha e acho que eu consegui chegar num equilíbrio bom, assim, de trabalho, ocasionalmente como diretor, ocasionalmente como editor. Então, eu acho que ambos me trazem experiências diferentes, mas elas são complementares e eu adoro as duas, apesar de na direção às vezes ser muito cansativo e muitas decisões a serem tomadas e às vezes você fala assim, peraí, deixa eu acalmar um pouquinho, deixa eu ficar só alguns meses só editando, sem me preocupar com tantas decisões, mas é legal também poder ter o seu ponto de vista da história, você ter ali a chance de, como diretor, ter uma voz final assim sobre como contar aquela história. Então, é isso, assim, eu vejo que a edição me ajuda muito como diretor e vice-versa também, não tem jeito. E eu sei que tem alguns diretores que gostam de ter já um roteiro bem pré-escrito, né? Assim, quando eles começam a fazer um documentário. Enquanto outros já são mais abertos ao acaso. Queria saber, você, enquanto diretor, em qual dessas duas linhas você se enquadra melhor? Eu acho que assim, não tem como não tem como aceitar que assim, peraí, deixa eu reformular. O acaso faz parte do documentário. Então, assim, você achar que você vai antecipar tudo é impossível. O documentário parte do pressuposto que nem tudo é roteirizado e que as coisas vão acontecer ali na sua frente. Seja um filme de cinema direto, que aí isso, a chance é maior ainda, seja também um filme baseado, por exemplo, em entrevistas, porque você não sabe exatamente o que vai ser dito e a forma como aquilo vai ser dito. Mesmo que você tenha uma pauta, mesmo que você já tenha ouvido a mesma pessoa contando sobre o mesmo assunto e assim por diante. Por outro lado, eu fui mudando. Admito que por muito tempo eu ia muito no freestyle. Assim, eu me preocupava pouco com essa preparação. E aos poucos eu fui mudando. Então, hoje eu acho que ter não necessariamente um roteiro, mas uma escaleta, uma ideia de como aquilo se estrutura, principalmente se estamos pensando em série e não em longa-metragem, mas principalmente numa série, você precisa organizar os episódios e tal, entender as conexões entre os episódios. Eu acho que é importante, sim, antes de sair para filmar, você já ter uma, um caminho organizado. E ao mesmo tempo, e acho que aquilo vai te ajudar a filmar, a preparar a pauta e a pesquisar. Por outro lado, aquilo você pode esquecer uma vez que você chegou na ilha. Beleza. Não adianta ficar apegado àquilo que você preparou se o que você tem para trabalhar são coisas diferentes. Então, eu volto para a ilha e aí eu tento montar uma outra escaleta, que é só para ter uma espinha dorsal para começar a montar. E a partir do primeiro corte, aí vai embora em cima do que realmente tem na ilha e desencana total de qualquer tipo de roteiro ou escaleta.
Tem que desapegar, né? Enquanto montador de algumas coisas, enfim. E, Pedro, voltando para o Democracia em Preto e Branco, eu queria que você falasse um pouco qual foi a importância do Casão na junção do futebol com o rock. Eu acho que de todos os representantes ali da democracia corintiana, ele é o cara que mais se conecta, né, nesses dois universos. Ele sempre fala assim, pô, eu não sou aquele jogador de futebol padrão que gosta de samba e tal. Eu sempre gostei de rock e eu sempre fui essa figura cabeluda, com tatuagem, numa época em que isso também não era comum no futebol, e até na sociedade era muito menos comum, né? Ter uma tatuagem já era, assim, muitas vezes um espanto e tudo mais. E tem muitas fotos dele, pô, fumando, foto dele na galeria do rock, é, camisa do Led Zeppelin. é, então, assim, ele era essa figura que mais do que ouvir o rock and roll, ele era um cara que, de alguma forma, se sentia representado e se reconhecia ali naquele espírito libertário do rock. Então, acho que isso também ajudou, né? E eu sinto que o Magrão olhava para o Casão com uma admiração muito grande, apesar da diferença de idade. Porque o Casão era essa liberdade. Você vê as entrevistas do Casagrande, já desde muito jovem, ele já tinha muita personalidade e falava mesmo, mandava várias letras assim, que você fala, pô, é o oposto desse media training maluco que robotiza os jogadores hoje em dia, que todos têm mais ou menos o mesmo discurso, né? Então, pô, é muito, muito bom ouvir o Casão e o material de arquivo dele eu acho sensacional, assim, mostra que ele já muito jovem sabia o que queria e se sentia muito livre para falar, né? Não, realmente muito legal os depoimentos dele. E Pedro, o cineasta chileno Patrício Guzmán escreveu no livro dele Filmar o que não se vê, que é impossível fazer um documentário isento porque sempre vai ter o ponto de vista do diretor. Queria saber, você concorda com essa afirmação dele? Super, super, concordo 100%. Eu acho que essa ideia do documentarista neutro, ela é, assim, muito difícil de ser alcançada por mais que se tente. Assim, não, beleza, vou fazer aquele filme Fly on the Wall, vou deixar minha câmera aqui paradinha, deixar as coisas acontecerem. A partir do momento que você decidiu para onde vai apontar a sua câmera, você já está influenciando. A partir do momento que você decidiu quando começa a filmar e quando para de filmar, você já está decidindo. E quando você chega na ilha e você ordena as coisas na maneira como você quer, você também está. Então, e eu acho que particularmente o documentário ele tem também esse papel de documento, para além de ser um filme, uma peça de entretenimento. Ele é parte da história, né? Você mencionou o Chaim, que por acaso, além de tudo, é meu padrinho, e eu Legal. tive a grande chance e honra de editar o Cidadão Boyle, assim. Foi o primeiro longa, inclusive, que eu montei. E ali eu aprendi muito isso, porque ocasionalmente tinham situações em que você entendia que o que estava sendo mostrado não tinha uma qualidade técnica apurada, mas tinha uma força, um valor histórico do documento gigantesco, que não podia ser, você não podia abrir mão daquilo. Então, eu entendo que o documentarista ele não é isento. E eu acho que, às vezes, isso é importante de se reforçar, porque é a sua forma de contar aquela história. Tanto que, se forem feitos 10 filmes sobre a democracia corintiana, por acaso, com 10 diretores diferentes, felizmente, né, vão sair 10 filmes completamente diferentes, contando a mesma história, com muitas vezes com o mesmo material, mas são olhares diferentes e cada um vai botar o seu ponto de vista ali, né? Então eu concordo. E quem também sou eu para contrariar o Disdizeu Guzmán, né? Pô,
Pois é. Não, eu queria só fazer um comentário que o Cidadão Boysen foi justamente o filme que a gente falou aqui no Cine Liberta, então, e tá disponível na plataforma do ICL. E, aliás, é um filme incrível também. Então, muito legal ter esses dois documentários que você, enfim, o que você editou e o que você dirigiu na plataforma, né? Mas, Pedro, eu queria saber, atualmente, eu sei que você gosta bastante de futebol e que gosta de rock e de política, claro, mas qual tema atual te inspira a fazer um documentário? Você está trabalhando já em algum novo projeto como diretor, além da série sobre o Sócrates? Não, eu estou desenvolvendo ideias, assim, tentando passar o chapéu e ver se alguém aceita. Mas é isso, assim, eu dirigi uma série chamada Lei da Selva, sobre o jogo do bicho no Rio de Janeiro, uma coprodução com o Canal Brasil, da Chroma Key. E ali eu entendi também que é isso, assim, sabe? Eu adoro futebol e acho que o futebol é muito rico para contar as histórias que estão ao redor dele, mas eu tenho muita vontade em falar sobre outros assuntos também. Inclusive, tenho tentado apresentar umas ideias para o próprio ICL, vamos ver se alguma emplaca. Mas sim, tem algumas ideias, alguns projetos que não envolvem futebol e estou torcendo para que eles sejam concretizados. Eu, em breve, possa estar aqui de novo falando sobre esses. Legal, Pedro. Bom, valeu. Muito obrigado pela sua entrevista, foi ótima. Boa sorte aí nos novos projetos. E, enfim, espero te receber de volta aqui, quem sabe com um desses novos projetos, quem sabe produzidos pelo ICL. Vamos ver. Então tá joia. Valeu. Obrigadão. Um abraço. Eu que agradeço, Duda. Valeu. Abração. Até mais. Valeu. Tchau. Até mais. Este foi o Cine Liberta, o nosso espaço para discutir e mergulhar fundo no universo dos documentários que estão disponíveis na plataforma do ICL. Até sexta que vem. Tchau! Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico, com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta é o ICL em profundidade.